Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula respondendo questionamentos dos alunos. Quer dizer, vocês enviam aí as perguntas, eu verifico as perguntas que vocês deixam nos comentários e vamos dar as respostas aqui no nosso canal. E olha só que interessante, pessoal, vou ler para vocês a primeira pergunta aqui, que eu achei muito interessante e bem pertinente para alguns editais hoje em dia, ó. Do Matias Batista, ele perguntou: professor, faz um vídeo sobre noções de Power BI. Obrigado pelas aulas. Bem, pessoal, para entender primeiro o que é Power BI, antes de eu começar a usar aqui para já responder o Matias Batista, vamos entender que ele é um software que trabalha com inteligência dos negócios. Por isso BI vem de Business Intelligence, quer dizer, inteligência dos negócios. O Power BI, então, é um software da Microsoft, ele é da empresa Microsoft, que tem diversas versões e variações, desde uso desktop no computador instalado do usuário, em nuvem, para uso mais corporativo. Tem diversas versões, mas todos eles são baseados no que a gente chama de Business Intelligence, de inteligência dos negócios. E para que serve? Basicamente, para realizar, é um software que me permite analisar grandes volumes de dados, e isso faz com que, a partir dessa análise desse grande volume de dados que o Power BI faz, eu possa montar dashboards. Quer dizer, elementos gráficos bem visuais que me permitem visualizar informações de um grande volume de dados e apoiar aquela empresa nas suas tomadas de decisões. Então, o Power BI é um software de análise de dados, que vai analisar geralmente um grande volume de dados, para auxiliar na tomada de decisões daquela empresa. Normalmente usando para isso formas bem simplificadas que nós chamamos de dashboards, com diversos gráficos e informações relevantes que podem aparecer inclusive em tempo real, à medida que as informações vão sendo alteradas na base de dados que ele está observando. Para mostrar isso na prática, eu vou trazer elementos que todo mundo pode testar em casa, para testar o Power BI. Acompanha comigo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui uma planilha do Excel, e aqui eu vou abrir um arquivo de dados que eu tenho aqui chamado vendas XLSX. Então vamos supor, de forma bem simplista, que tu tenha uma planilha, mas isso não precisa ser só numa planilha, pode ser num banco de dados qualquer. Mas observa, eu tenho uma planilha com uma infinidade de dados, nesse meu caso mostrando dados de vendas ali, ó, data, vendedor, cliente, produtos, quantidade, valor unitário e total. Então, só para mostrar para vocês que eu tenho uma planilha chamada vendas.xlsx do Excel, com uma quantidade enorme de dados que vão sempre sendo atualizados aqui da minha empresa, certo? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir agora o nosso Power BI Desktop. Para quem não conhece, está aí apresentando, esse é o Power BI. É um software da Microsoft que me permite agora fazer uma análise de grandes volumes de dados advindo de várias fontes de dados. Essas fontes de dados podem ser de uma planilha do Excel, pode ser de um banco de dados qualquer, pode ser de fontes online. Então vamos buscar aqui, ó. Primeira coisa, depois de entrar na tela do meu Power BI, eu vou clicar aqui onde diz obter dados. Isso através aqui da nossa guia Base, eu vou pedir para obter dados. Cliquei ali. E aí ele me permite obter dados de várias fontes, ó, do Excel, conjuntos de sistemas bancos de dados mais corporativo, como por exemplo o SQL Server, de inclusive arquivos de texto, ele pode obter dados também, de páginas da web, de variadas fontes, ou mais. Aí eu posso clicar em mais e ele buscar de outras fontes de dados também. Eu vou escolher então obter dados do Excel com o meu Power BI. Cliquei aqui em Excel, vou localizar onde está o arquivo que eu desejo importar esses dados, é o arquivo vendas.xlsx, localizei o arquivo e vou pedir para abrir. Assim que eu abro, ele me mostra quais são as planilhas daquele arquivo do Excel. Eu vou marcar que eu quero o conteúdo que está na planilha 1. E aqui embaixo agora aparece um botãozinho dito carregar. Aí eu vou clicar aqui para carregar. E ele então vai carregar os dados do Excel dentro aqui do meu Power BI. Certo? Carregou. Ah, professor, mas não aconteceu nada ainda. Agora que vem a mágica, agora que vem a partezinha muito legal. Vou sair um pouco da tela aqui para não atrapalhar vocês. Percebe que aqui na direita aparecem painéis mostrando, por exemplo, quais são os campos que eu tenho naquela minha planilha. Tem o campo cliente, campo data, produto, quantidade, total, valor unitário, vendedor. Eu quero primeiro fazer uma análise aqui no meu dashboard do Power BI de quais são as vendas de cada vendedor
quanto os vendedores estão vendendo. Então eu vou pedir aqui, ó, marcar vendedor, marquei a opção vendedor aqui, e vou marcar também a parte que fala sobre o total das vendas aqui de cada vendedor, marquei total. Aí vocês já observam que aparece aqui, ó, uma imagem da tabela mostrando quais são os vendedores que eu tenho e quais são as vendas dele. Mas aí, aqui na parte de visualizações do painel, eu vou pedir para visualizar na forma gráfica aqui, ó. Então, vou pedir para visualizar isso como um gráfico de pizza, um gráfico circular. E aí, percebe? Vou ampliar para vocês ali, ó. Apareceu agora um gráfico ali mostrando o total por vendedor, mostrando quais são os vendedores e quanto eles estão vendendo. No meu caso aqui, mostrando, ó, o João, 68,17% das vendas, a Maria aqui, 15,5% das vendas, a Joana, 8,54%, o Pedro, 7,8%. Bem, mas não é só isso. O mais interessante não é só mostrar um gráfico assim, é que eu posso fazer variados gráficos para aparecerem ao mesmo tempo nessa dashboard. Vamos continuar ali, ó, vamos fazendo outros. Agora eu quero ver quais são os clientes que mais compraram produto, mais tiveram quantidade de produto então. Deixa eu só apagar ali, ó, a opção cliente. Agora aqui, ó. Vamos criar um outro dashboard agora, um outro gráfico dentro do dashboard. Vamos escolher então aqui cliente, marcamos cliente, ele já criou aqui uma outra quadro. E aí vamos escolher quantidade por cliente, para saber quais os clientes compraram em que quantidade. E aí eu também vou escolher aqui de forma gráfica para visualizar isso, ó. Vamos escolher visualizar como um gráfico de coluna aqui, ó. E aí vamos mostrar aqui. Bom, aliás, vamos escolher um outro gráfico que seja um pouquinho diferente, só para esse aqui, ó. Vamos fazer um gráfico em anel aqui que fica mais legal para mostrar o visual. Depois eu faço ali um gráfico de colunas também. O legal é que a gente pode ir alterando, observa o tamanho que cada gráfico vai aparecendo nesse meu dashboard. E agora eu tenho um gráfico aqui dos clientes, observa, mostrando que o cliente Pereira aqui representa 66,18% da quantidade de produtos que são adquiridos. Depois tem o cliente Silva, Klaus, Vicente, essa é a quantidade por cliente. Vamos fazer agora, pessoal, um outro gráfico aqui no dashboard mostrando as vendas por mês, Então agora eu vou escolher ali, ó, nessa parte aqui de novo, agora eu vou escolher, vamos escolher as vendas por mês. Então vamos escolher aqui o total de vendas, que é o valor, né? E vamos escolher aqui data também, ó. Data. E agora aqui embaixo vocês vão observar que tem uma parte que é relacionada aos filtros ali, ó. Aqui faz filtro por ano, trimestre, mês, dia. Eu vou tirar ano, vou tirar trimestre e vou tirar dia. E aí vou deixar só por mês o gráfico. Vamos ver como é que ficou lá então o meu gráfico agora, observa, mostrando as vendas ali embaixo por mês. Vou voltar aí com vocês, ó, mostrando ali quanto eu tive de vendas total em fevereiro, em março, em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Poderia ter feito outras escolhas, como eu disse, né? Eu separei, eu tirei algumas, mas fiz as escolhas que me deram. E agora eu tenho esse dashboard aqui, ó, me mostrando uma análise das vendas que eu tenho total por vendedor, a quantidade por cliente, e vamos ver aqui também aparece as vendas o total por mês. Vamos alterar algo agora lá naquela nossa planilha do Excel para ver se muda aqui à medida que eu peço para atualizar os dados. Então vamos pegar aqui um vendedor que vendeu pouquinho, ó. A Joana aqui tá com o total das vendas bem baixo. Então vamos pegar aquela nossa planilha do Excel que a gente tem lá e vamos aumentar aqui a quantidade de vendas da Joana, né? Vamos acrescentar então valores aqui na nossa planilha, como se estivessem fazendo outras vendas, só para a gente fazer esse testezinho aí, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar e colar aqui algumas coisas, ó, e vamos fazer tudo isso ser venda da Joana. Só que vamos colocar aqui valores bem mais altos para a Joana agora. Vamos fazer ela vender 70 desse produto, 30 desse, 100 desse outro produto, 10 desse, 6 desse, 20 desses. Nossa, agora a gente aumentou bastante as vendas da vendedora, nesse caso, Joana. Vamos pedir para salvar, salvamos a planilha e vamos voltar agora lá para o nosso Power BI. Vamos voltar aqui para o Power BI e vamos pedir para atualizar. Lembra que as vendas da Joana aqui estavam em 8,54%, né? Então agora nós vamos clicar aqui em atualizar. Isso pode ser atualizado instantaneamente, mas eu vou forçar aqui atualizar
e vamos ver como é que vai ficar aqui os dados. Ó, tá atualizando, olha lá como mudou. Ó. Agora o total das vendas da Joana já é 10,45% do total. Antes era 8, alguma coisa. Então percebe que automaticamente quando eu altero os valores lá na origem de dados, eu posso atualizar e ele atualiza todos os gráficos em relação a isso. Uma outra coisa muito legal do Power BI é que a gente pode selecionar um dos elementos gráficos e os outros mostram informações relacionadas. Olha só aqui, vamos escolher de novo a vendedora Joana aqui, ó. E assim que eu escolhi a Joana, ele me mostra também no gráfico quantidade por cliente qual foi a participação da Joana em destaque. E também aqui no gráfico das vendas por mês, qual foi a participação da Joana em cada mês. Percebe que aparece ali, ó, um verdinho destacado, mostrando que em dezembro o total das vendas foram 95.518, mas o realçado, que é o que é da Joana, porque eu marquei, é de 20.108, isso representando as vendas ali de dezembro. Vamos pegar um outro vendedor aqui, ó, vamos pegar o João, que vendeu bastante aqui. Olha a participação do João nas vendas dos meses. Vamos pegar a vendedora Maria, participação da Maria, a participação da Joana e a participação do Pedro nas vendas. Quer dizer, eu vou escolhendo itens dos gráficos e o restante vai se adequando de acordo com essas minhas escolhas. Isso é muito legal no Power BI. A gente seleciona aqui o mês de dezembro, por exemplo. Então ele me mostra agora nos outros gráficos a participação de dezembro, de novembro, a participação de outubro, a participação de setembro. Vamos pegar aqui meses, setembro, ó, uma participação grande. Vamos pegar aqui abril, vamos pegar um mês bem pequenininho em vendas aqui, vamos pegar o mês de agosto, olha lá, quase não aparece elementos. Aí eu clico fora, ele volta a mostrar normalmente os dados. Então, além de tudo, e além de formar esse dashboard, obtendo dados de variadas fontes e mostrando nesse dashboard vários gráficos para que eu possa analisar e isso auxiliar a minha tomada de decisão, eu ainda posso ir clicando em elementos de cada gráfico que ele automaticamente se relaciona com os outros gráficos do dashboard para mostrar de forma mais inteligente a análise do negócio. Por isso que é Power BI. Power BI significa, então, é um software da Microsoft para trabalhar com inteligência dos negócios, com Business Intelligence, permitindo o usuário, então, ter muito mais dinâmica e essas informações auxiliarem ele nas suas decisões. Bem interessante aí, né, pessoal? Perfeito. Vamos ver o que mais nós temos de pergunta aí. Essa pergunta eu acabei me alongando bastante, mas foi bem importante aí a pergunta então do Matias Batista, pedindo um vídeo sobre noções de Power BI, como eu mostrei aí no passo a passo. Vamos falar agora a questãozinha do Paulo César, perguntou assim, professor, suas aulas completas, quantos minutos no total? Ah, questão também bem interessante. Olha só, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, ele está disponível lá no nosso site veonconcurso.com.br e lá, cada aula tem 30 minutos, certo? Então, perguntou aqui o Paulo César, perguntando quantos minutos no total cada aula. Então, cada aula publicada lá no site veonconcurso.com.br tem 30 minutos respondendo aqui ao Paulo César. Certo, pessoal? Respondido mais dúvidas, eu volto com outros vídeos e se você tem dúvida, deixa a dúvida aqui nos comentários que em próximos vídeos eu vou acabar respondendo a dúvida que tu tem de informática para concursos. Valeu, pessoal. Grande abraço, então, até a próxima aula e bons estudos!